Pessoal, então o último trecho aqui do estudo de caso de preenchimento de quadros da BNT para condomínio de lotes, né? No caso aqui um condomínio de lotes industriais, é o quadro 4A, onde são dados aqui os custos de construção por unidade autônoma. Tá? Então aqui, ó, como que é feito esse cálculo? Como que a planilha calcula? Olha a fórmula. Né? A gente vai buscar a fração ideal da unidade, e essa fração ideal vai ser multiplicada pelo valor total de custo de construção, né? O item 13 aqui é o custo global de construção, né? Obtendo-se assim o custo de construção de cada unidade. Lote 4 da quadra A, por exemplo, ele tem um custo de construção de R$ 176.363,58. Não necessariamente implica que o empresário tem que vender nesse valor. Isso aqui é o custo de construção. Aqui não está computada a tributação, né, sobre venda, né, não está tributado aqui a remuneração do empresário, não está computado o custo da gleba em si, do terreno in natura, né? Isso aqui é custo apenas de construção, é para isso que servem os quadros da BNT. Né? Para um estudo mais aprofundado aí de estudo de viabilidade de um empreendimento imobiliário, isso aqui é apenas um dado de entrada. Né? Nós temos aí vários outros custos, né, para a gente compor o custo total de produção daquela unidade e depois você precificar, né, o valor de venda, né? Você formar o valor de venda. Então, como eu disse no item anterior, no trecho anterior, ó, aqui as frações ideais, ó, né, a planilha te dá ela, a planilha da Target te dá ela de forma automática, e o somatório dá 1. 1 é o todo. 1 quer dizer o todo do terreno, o todo das construções, 1 inteiro, 100%. Se isso aqui der menos de 1 ou mais de 1, está errado o seu cálculo. Tá? Então, para cada essa unidade aqui, por exemplo, a unidade 4 da quadra D, ela tem uma fração ideal de 0,00835031 do todo do empreendimento. Né? Quando for calcular a taxa de condomínio, né, deu, por exemplo, 500 mil por mês. Esse cara aqui vai pagar, então, 500 mil vezes a fração ideal dele. Ele vai pagar aqui, ó, de R$ 4.175 por mês, né, de taxa de condomínio, né, a priori, né, pode ter que ele tenha consumo aí de água, né, mais ou menos, né, depende do processo produtivo dele. Ok, pessoal? Então a fração ideal ela serve para várias coisas. Ela serve para denominar a parte que cabe a essa unidade com relação ao todo. Ela serve para se calcular o custo de construção daquela unidade, né, para você ratear o orçamento da obra proporcionalmente a cada uma das unidades. Né? Serve para você calcular depois a taxa de rateio do condomínio, do IPTU, das áreas comuns, né, dos consumos de energia de áreas comuns, etc. Manutenção, né, segurança. Né, tudo isso, né? Os quadros da Target, eles já te entregam todos esses números prontos, né? Basta que você, calculista, você aluno aqui do curso, saiba calcular de forma correta as áreas e inseri-las de forma correta aqui nas planilhas, inserindo ou retirando linhas, né? Aqui, por exemplo, se você tiver só 30 lotes, você não vai colocar aqui 95 linhas, né? Você vai deixar 30 linhas. São 30 unidades, né? Os demais quadros, ó, esse aqui é um dos mais importantes, ele vai para o cartório, a gente tem um resumo de áreas, né? Privativas, reais, comuns, privativa principal e acessórias, né? O coeficiente de proporcionalidade, que é a fração ideal, está aqui, o número de unidades está aqui. O quadro 4B, ele não é necessário, nesse caso aqui, né? Não tem área de terreno de uso exclusivo. Isso aqui acontece quando você faz, por exemplo, um condomínio de lote de casas, né? Condomínio de casas, né? Então tem o lote, né, e a casa sobre o lote. Né? A área de construção privativa, né, coberta padrão, é a casa. Mas essa casa ela vai ocupar, além da projeção dela sobre o terreno, o entorno do terreno, o resto todo do terreno. Né? Esse entorno que a casa vai utilizar, de uso exclusivamente dela, né, tem que ser inserida aqui, nesse quadro aqui, na coluna G. Não é o nosso caso aqui agora, tá? Então esse quadro não precisa ir para o cartório. O quadro 5,
né? Nem preenchi aqui, eu deixei para o empreendedor, foi combinado para ele preencher. Né? O quadro 6, 7 e 8, o arquiteto dele vai preencher lá. Nós combinamos aqui de entregar, né, nesse contrato até o quadro 4. Mas basicamente é a mesma coisa dos outros estudos, ó, dos outros cases. A gente apresenta dados, né, de materiais, de acabamentos. No quadro 6, a gente apresenta o memorial descritivo de infraestrutura, como serão feitas, né, ou seja, pavimentação, né, pavimentação seria o que? Asfalto em TSD, tratamento superficial duplo, ok? E se não for isso aqui, o arquiteto coloca lá, pavimento intertravado de concreto, né? Pode colocar também paralelepípedo, né? Enfim, instalações, drenagem, né? Drenagem pluvial, redes em tubos de concreto PA, né? Ou PB, ponta e bolsa, né? Ou de concreto armado, diâmetros de 150 milímetros a 600 milímetros, dependendo do trecho, né? É assim que faz, é descrição dos materiais, né, que vão ser utilizados, informando, né, no mínimo 3 marcas. Né? Quadro 7, mesmo raciocínio, só que nas dependências de uso exclusivo. Né? Aqui, para um caso de um apartamento, a sala de estar, porcelanato de primeira linha, nos pisos, né? Paredes rebocadas com pintura látex, tetos, forro de gesso. Aqui nesse caso, ó, dependências de uso comum. Administração. Pode colocar aqui, ó. Administração. Isso aqui é o ambiente, né? Aqui embaixo você coloca sanitários, recepção, almoxarifado. Onde você pega essas informações? No projeto. No projeto você pega. Um projeto de arquitetura bem feito, ele vai te dar todas essas informações. Basta você copiar e colocar aqui. Não é nossa função de calculista, de ABNT, definir acabamento para o proprietário. Nós não fazemos isso. O que a gente faz é preencher os quadros. A nossa função principal é calcular áreas e preencher os quadros de forma correta. Esses acabamentos aqui não cabem a nós. A gente tem que buscar essa informação, se não tiver no projeto, com o arquiteto e transferi-las para cá, para os quadros. No quadro 7, então, a gente tem os acabamentos de dependências de uso privativo, né? Nesse caso aqui, nós estamos tratando aqui de áreas de uso comum, né? Nós não temos construções privativas aqui, somente os lotes. Né? E aqui em si, ó, aqui então, ó, memorial descritivo dos acabamentos, né? De área de uso comum. Então aqui que a gente insere o que eu estava inserindo aqui. Ó. Aqui é zero, aqui é tudo em branco. Ó. Nós não temos dependências de uso privativo construídas, né, de edificações, nós não temos. O que é de privativo aqui são os lotes. Então isso aqui tudo, ó, fica em branco. As informações que eu estava preenchendo aqui a título de exemplo, elas vêm no quadro 8. Né? Aqui, ó. Aqui você coloca então os acabamentos das áreas construídas comuns. Perfeito, pessoal?